noite. Crê em Deus Pai, sangue do Cordeiro. Boa noite. Melhor do que pregar é poder dizer que estamos pregando em casa. Então, aleluia, porque melhor do que falar de Deus, melhor do que falar da palavra de Deus, é poder falar e testemunhar dentro de casa. Isto é uma graça, isto é uma bênção. Então louvado seja Deus porque você está aqui, louvado seja Deus porque você veio para este encontro, o último do ano, né? Porque o ano que vem a gente vem com a corda toda, em nome de Jesus. Então diga para quem está do seu lado, que bom que você está aqui, louvado seja Deus pela tua vida, amém? Pega a sua palavra aí comigo então, livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, desculpa a irmã da transmissão, vou chegar para frente, Deus abençoe aí o que você vai fazer, Deus abençoe aí, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Nós estamos encerrando hoje a nossa série que chama Obrigado, irmão, bendito seja Deus. Nós estamos encerrando a nossa série Desperta, certo? E aí então nós começamos com o Tyler, dizendo sobre a retomada de consciência, né? Semana passada o Antenor disse da reconstrução que vem de dentro para fora, e hoje nós precisamos fechar aquilo que Deus quer falar na nossa consciência, aquilo que Deus quer falar no nosso coração, e o tema de hoje é: farei reentrar em vós o sopro do Espírito, o sopro da vida. E para começarmos a falar sobre isso, nós precisamos pegar o livro de Gênesis, porque nós precisamos entender o princípio, o começo de tudo, aonde tudo começou, aonde tudo deu o ponto de partida, o start inicial dentro da nossa vida. Então, leia aí comigo, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos ler mais uma vez? O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos criou do barro, amém? Deus pegou o barro e Ele foi formando o homem, e Ele nos formou e Ele nos criou assim como você é. Deus te criou assim. Mas quando Deus criou o homem, quando Deus nos modelou, quando Deus nos formou, quando Deus nos fez, ainda faltava algo em nós. E a palavra vai nos explicar e vai nos dizer que depois de ter criado o homem, depois de ter feito, de ter modelado o homem, Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós só nos tornamos um ser vivente porque Deus soprou sobre nós o sopro da vida. Então dentro de você existe algo chamado Espírito Santo, que na criação do mundo foi soprado sobre a vida do homem, sobre o teu interior, naquilo que está dentro de você, que não é visível aos teus olhos, porque o que é visível aos nossos olhos é o que Deus formou do barro, mas que é visível no mundo espiritual, é que dentro de nós tem o hálito de Deus, é que dentro do nosso interior há um sopro de vida, há um sopro do Espírito que está dentro de nós, e é isso que nos faz ser um ser vivente. E é isso que nos faz viver, é isso que nos faz existir, é isso que nos faz respirar hoje, porque eu e você somos um ser vivente, porque há em nós o hálito de Deus, há em nós o sopro de Deus na minha vida e na tua vida. Porém, qual é o problema? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, no tema de hoje, que nós vamos pegar daqui a pouco, é que eu vou fazer reentrar em vós o sopro da vida. Se é reentrar, quer dizer que é entrar de novo.
mais uma vez. E é por isso que Deus vai fazer entrar mais uma vez, porque quando Deus te criou, quando Deus fez a Eduarda, quando Deus criou ela lá no seio da Santíssima Trindade, e depois com o pai e a mãe dela, Deus soprou sobre a vida dela o Espírito Santo. Porém, eu e você, se nós não cultivarmos esta vida espiritual, se eu e você não cuidarmos deste Espírito que está dentro de nós, a nossa vida espiritual ela vai morrer. Alguém já passou mais de 5 dias sem comer aqui? Alguém? Não? O que acontece com você se você ficar 5 dias sem comer? Morre. Alguém já passou mais de 5 dias sem tomar água? Alguém já passou? Não. Se você ficar mais de 5 dias sem tomar água, você morre desidratado. Você morre desidratado. Assim é com o nosso espírito. Assim é com o teu espírito. Se o teu espírito não for alimentado por Deus constantemente, ele também vai morrer. Mas sabe qual é a diferença? É que fisicamente a gente vê quando a gente está morrendo, mas espiritualmente nós não conseguimos ver. Quando nós vamos ver, muitas vezes nós já estamos afundados. Quando nós vamos ver, muitas vezes nós já estamos na depressão, nós já estamos distante, nós já estamos afastados de Deus, porque nós não enxergamos o nosso espírito. E é por isso que eu preciso manter a chama do Espírito acesa dentro do meu coração. Cristo precisa reentrar em nós o sopro da vida constantemente, porque se Deus não soprar sobre nós o nosso espírito, nós vamos morrer na nossa alma. E eu prefiro morrer do corpo do que morrer da alma. Eu me recuso a viver como um zumbi, que tem vida no corpo, mas que não tem vida na alma. Gente, que tristeza é para nós não ter vida na alma. Que tristeza é para nós não ter vida no espírito. Preste atenção. Vou tentar exemplificar para você entender. Me ajuda. Nós estamos no reino de ser humano, certo? O que nos diferencia dos animais? Alguém sabe? O que te diferencia de um cachorro? Alguém sabe? Alguém sabe? O sopro da vida. O sopro da vida. Cachorro tem alma? Cachorro vai para o céu? Cachorro vai para o inferno? Não. Então, atrás de nós, antes de nós, existe um reino animal, de criaturas, de coisas que foram criadas por Deus, mas que não receberam o sopro do Espírito. E então Deus cria o homem, e Deus derrama sobre o homem o sopro do Espírito, para que o homem se torne então um ser espiritual. Mas o que acontece conosco? Ao invés do nosso passo sermos para o homem espiritual, para o homem que vive no Espírito, nós estamos retrocedendo. Nós estamos voltando ao homem animal, que age pelos seus impulsos, que age pelas suas vontades, que age pela a ânsia do corpo, a ânsia dos pensamentos, do raciocínio, da razão, e nós esquecemos que o nosso passo precisa ser para o mundo espiritual. Nós esquecemos que o nosso passo precisa ser na vida espiritual, porque se não tem vida espiritual dentro de você, não tem vida. Se não há vida espiritual dentro de você, não há caminho, é fútil, é vazio, é sem graça. Se não há vida espiritual em você, um dia isso tudo para você vai ser um saco. Se não tem vida espiritual, do que nós estamos fazendo aqui? Qual é a razão e o motivo da nossa existência, se não formos para sermos homens e mulheres espirituais? E aí que entra o nosso tema de hoje, que o Antenor trouxe para nós também na semana passada, no livro de Ezequiel, capítulo 37, você pode pegar na sua palavra. Ezequiel 37.
os ossos secos. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler o versículo 9. Você que já abriu aí, qual é o título da sua passagem? Ossos secos. Então presta atenção, o profeta Ezequiel foi arrebatado por Deus e foi colocado diante de uma planície de ossos secos. Alguém lembra dessa passagem na semana passada, que o Antenor ministrava para nós aqui? Ele foi levado diante de uma planície de ossos secos, e então o Senhor disse a Ezequiel: poderiam esses ossos retornar à vida? Pode esses ossos levantar a vida de novo? Ezequiel disse: Senhor, isso aí é com o Senhor, eu não tenho nada a ver com isso não. Se o Senhor quiser, eles podem, o Senhor pode tudo. E então, quando Ezequiel olhou aqueles ossos que estavam secos, você sabe o que é osso seco? É cadáveres, era um monte de cadáveres, um monte de osso. Aqueles ossos começaram a se agrupar, e foram criando músculo, e foram criando nervos, e foram criando pele de novo, até se formar um corpo humano. Nós vimos lá em Gênesis que Deus do barro criou o homem. Aqui em Ezequiel, daqueles ossos secos, Deus levanta o homem. Mas do que adiantou Deus levantar o homem até esse momento? Foi só uma obra de restauração. Mas o versículo 9 diz para nós: profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Mais uma vez, sopra sobre esses mortos para que reviva. Ou seja, eles já estavam com o corpo todo montado de novo, mas ainda estavam mortos, porque não tinham o sopro da vida, porque não tinham o sopro do Espírito. E eu e você corremos o risco de estarmos impecáveis, de termos todo o nosso corpo. Você pode não ter nenhum problema de saúde, mas está morto. Mas está morto. Nós corremos o risco de morrer na alma. Nós corremos o risco de ter o nosso corpo inteiro, perfeito, impecável, mas está morto mesmo assim, porque não temos e não carregamos o sopro do Espírito. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser um morto vivo. Eu não quero ser uma pessoa que vive, que caminha, mas que por dentro está morto, que por dentro morreu. Eu quero que Deus me conceda a graça de realizar sonhos. Eu quero que Deus me dê a graça de realizar sonhos do coração dEle. Eu quero que Deus me dê a graça de fazer tanta coisa, porque em mim há algo que se chama Espírito Santo. Dentro de você há algo que se chama Espírito. E se você não permitir que Deus faça reentrar em vós o sopro da vida, você corre o risco de viver essa vida e já está morto. E já está morto. Eu não quero correr este risco. Eu não quero ter uma vida morta. Deus nos diz na sua palavra, que Ele nos criou para a vida e vida em abundância. Deus nos criou para a vida em abundância. Deus não te criou para a mediocridade. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus não te criou para a mediocridade. Deus não te criou para uma vida morta. Deus te criou para que tenha vida e vida em abundância. Deus te deu vida em abundância, mas é preciso manter o Espírito aceso dentro de nós. É preciso queimar pelo Espírito todos os dias, porque senão nós vamos morrer. Amados, nós testemunhamos essa semana a morte de um grande homem, e vou falar dele enquanto eu puder, que é Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Um homem que mesmo morto no corpo, mas o espírito daquele homem permanece
naquele território, realizando curas, milagres e prodígios, porque não foi um homem que viveu pelo corpo, mas um homem que viveu pelo Espírito. E quando eu digo que o Espírito dele está vivo, não estou dizendo de espiritismo, eu não estou dizendo de reencarnação, eu não estou dizendo de visita de espíritos, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo da vida espiritual. A vida espiritual de um homem ainda contagia muitas pessoas pelo mundo, porque ele optou pela vida no Espírito. E nós, até quando a nossa vida vai ser uma vida de corpo e não do Espírito? Até quando a nossa vida vai ser preocupada com aquilo que nós temos aqui e não aquilo que nós temos no Espírito? É claro, você precisa se preocupar com a sua vida. Não é por isso que nós vamos chutar o pau da barraca e deixa o pau moer e pronto, acabou. Mas até quando a nossa preocupação é com aquilo que está aqui e não com aquilo que está dentro de nós, e não com aquilo que é do Espírito. Ou nós vivemos pelo Espírito, ou nós vivemos no nosso corpo. Ou nós vivemos no nosso corpo. E aí depende de uma escolha nossa. Eu desejo ardentemente viver uma vida espiritual todos os dias da minha vida. Eu desejo ser consumido pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida, até os fins dos tempos. Até os fins dos tempos. Eu não sei se você já percebeu, mas no nosso sinal da comunidade, nós temos o Espírito Santo meio que em movimento, assim, em saída do sinal, né? Para fora do sinal. E por que o Espírito Santo está para fora do sinal? Porque aquele que é movido pelo Espírito está sempre em movimento. Aquele que é movido pelo Espírito não morre. Aquele que é movido pelo Espírito não para. Aquele que é movido pelo Espírito não desanima. Aquele que é movido pelo Espírito não se abate, porque é o Espírito quem nos conduz. Versículo 9 diz: sopra Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que eles revivam. Para que eles revivam. Eu termino esta ministração para nós rezarmos dizendo: você precisa nascer de novo do Espírito, em nome de Jesus. Você precisa criar a tua vida espiritual. A nossa vida espiritual é como a nossa vida humana. Se você não alimenta, se você não fortalece, ela fica como uma criança. E muitos de nós ainda têm vida espiritual de criança, porque nós não exercitamos a nossa vida espiritual. Meu filho, se você quer ficar forte, você precisa ir na academia. Não existe remédio que você toma que te faça ficar forte sem ir na academia. O projeto de janeiro é emagrecer. Para emagrecer eu tenho que fechar a boca, senão eu não vou emagrecer. Não adianta. Se eu não fizer atividade física eu não vou emagrecer. Não adianta. Deus não faz esse tipo de milagre. Até hoje eu nunca vi. Se um dia alguém souber de alguém que faça esse tipo de milagre, me avisa para eu ir atrás, porque até hoje eu nunca vi alguém tocar e falar: Senhor, arranca a barriga, e a barriga subir. Imagina que bênção, irmão. Nossa, que glória. Botar a mão na barriga e falar: Senhor, elimina a barriga, e pá. Jesus, que bênção, como eu queria. Mas não existe. Não existe. A tua vida espiritual é a mesma coisa. Se você não exercita a tua vida espiritual, ela continua sendo infantil, ela continua sendo imatura, ela continua sendo como a de uma criança. Você precisa trabalhar a tua vida espiritual. Se você quer, eu te convido a se colocar de pé.